Dá um trabalhinho, né? Se tiver muito trabalho, você olha no índice que ele te ajuda, ele vai te levar lá, e você vai na página certa. Mas crente que lê a Bíblia não precisa de índice, conhece a Bíblia, né? Sabe correr ali e achar. Mas o celular facilita também, né? Quando você põe lá no Google, ele já te leva no capítulo certo, né? Também, né? Amós, capítulo 4. A mensagem ela estará centralizada no versículo 11 ao versículo 13. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Meus amados, eu quero, para a introdução da mensagem de hoje, eu quero fazer e convidar o irmão para me acompanhar numa rápida reflexão chamada, ou voltada para a questão da aplicação da justiça. Eu sei que temos advogados aqui, acho que não temos juízes, eu desconheço, mas de certo modo todos nós somos julgadores, muitas vezes, né? Todos nós somos julgadores. E o que eu quero trazer nessa reflexão acerca do que muitos de nós, dos nossos, ou muitos de nós, acreditamos quando falamos e aplicamos o conceito de justiça. E eu entendo que há algumas curiosidades em que nos baseamos para falar de justiça. A primeira delas é que, na maioria das vezes, o nosso senso de justiça baseia-se na vingança. E se nós não possuirmos ainda um adversário para, sobre ele, descarregar a nossa vingança, nós procuramos arranjar um, porque nós sempre queremos indicar alguém como culpado. Você pode prestar atenção nisso, quando há uma dificuldade de entendimento em alguma questão em casa, com os próprios filhos. Ai, coitado dos filhos, né? Muitas vezes os filhos novinhos não têm muito argumento, não sabem enfrentar a situação, e aí, né, o rei moral, o rei espiritual, o rei autoritário, vai para cima do lombo dos meninos, né? E com a esposa, com o marido, e quando a gente tem que dialogar, conversar alguma dificuldade no dia a dia, né? O poder público, por exemplo, para nós, de modo geral, é sempre culpado de tudo, né? Tudo que dá errado na sociedade é o governo, né? E por aí afora. Outra curiosidade, além da vingança, nós ficamos satisfeitos quando acreditamos que a nossa justiça foi feita, independente de ter sido mera vingança, né? Então, na maior parte das vezes, quando o nosso intento, quando a nossa intenção é alcançada, não importa se foi baseado na verdade ou não, nós ficamos satisfeitos. Nós descansamos, achamos que a coisa está resolvida a nosso favor. E uma terceira curiosidade, e eu termino com essas três: não gostamos nadinha quando a justiça aplicada é contra nós. Quando, ao prevalecer a verdade, nós somos desmascarados, somos esclarecidos,
e não prevalece o que nós queremos. Nós não gostamos, né? Meus amados, o senso de justiça, ele deve sempre ser baseado na verdade, naquilo que é, por mais difícil que seja para nós, por mais difícil que seja para você. Por isso que nós, na nossa fragilidade humana, nós não podemos nos fiarmos de que sempre a nossa vontade deve prevalecer. Pode até ser que sim, mas às vezes não prevalecerá. Por quê? A nossa verdade pode, na verdade, ser falsa. Falsa verdade. Ser apenas o desejo do coração, como a vingança, por exemplo, né? Como o alcance de um objetivo, né? Meus amados irmãos, estas 3 curiosidades me chamam a atenção quando eu leio esse texto do profeta Amós. Quando eu leio o profeta Amós na sua totalidade. Sabe por quê? Elas me levam para dentro da realidade que Amós estava vivendo. Esse livro, Amós abre o seu texto pronunciando um importante julgamento sobre as nações gentias, devido à maneira como eles estavam tratando a nação de Israel em seus dias. Por isso, deixou as nações de Israel e Judá muito felizes. Se você pegar o primeiro livro, ou os primeiros livros aqui de Amós, você vai logo de cara observar ameaças contra diversas nações, ameaças contra Judá, ameaças contra Israel, né? Então, logo no começo, quando Amós fala que Israel está sendo oprimido, que Israel está sendo maltratado por povos estranhos, o povo de Israel fica muito satisfeito, porque eles estão entendendo que a justiça está a favor deles. Porém, ainda no capítulo 1, e especialmente no capítulo 2 e capítulo 3, assim, objetivamente, nós vamos observar que o profeta Amós, ele muda a direção da sua pregação profética. Ele vem falar que Deus vai castigar agora Israel. E o que acontece é que agora o povo de Israel fica muito chateado, fica muito triste. O profeta falou que vai castigar as nações, porque as nações estão castigando Israel. E agora o profeta vem e diz que Deus vai castigar não só Israel, como Judá também. E é aí que nós vamos observar esses versículos centrais que nós lemos. E eles são conclusivos dentro do capítulo 4, porque Amós acabou de mostrar para eles que eles possuem uma grande cegueira espiritual. Eles se afastaram de Deus. Eles deixaram a palavra de Deus. Eles se tornaram infiéis. Eles abraçaram ídolos dos deuses, dos povos pagãos. Eles perderam a conexão com Deus. E Deus, então, através de Amós, anuncia a eles que a Síria invadirá o reino do norte, Israel, e grande parte do seu povo morreria. Aqui, esta situação de Amós diante de Israel seria mais ou menos como isso que eu vou dizer para os irmãos agora. Se você e eu, se nós soubéssemos que morreríamos nos próximos dias, como reagiríamos? Esta foi a mensagem do profeta Amós. E aí entra a grande e óbvia temática da mensagem de hoje. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Você vai morrer. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Meus amados, esta mensagem ela é importante para nós nos nossos dias. Porque diante das circunstâncias que talvez nós não estejamos lá tão assim afinados com a fidelidade a Deus,
com a palavra de Deus, com o compromisso espiritual, com a vida diante do Senhor nosso Deus. Talvez muitos de nós estejamos abraçando o mundo e as coisas que existem no mundo. Talvez os nossos corações estejam afastados do Senhor, as nossas buscas existenciais ganharam e tomaram o tempo e tomaram os nossos corações de tal maneira que nós deixamos as coisas de lado, de Deus de lado. Deixamos a sinceridade, a adoração de lado, deixamos de estar com Deus, de viver com Deus, deixamos de orar, deixamos de adorar, deixamos de evangelizar, deixamos de fazer as obras do Senhor. E a vida que deveria ser tratada com excepcional cuidado, que é a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida com o Senhor, foi relegada a outras instâncias inferiores. E nós passamos a amar muitas vezes o mundo e as coisas que há no mundo. Eu entendo que nós podemos fazer até um teste sobre isso agora, né? Com aquela pergunta: se você soubesse que você fosse morrer amanhã, o que você faria? Você ia botar as coisas em ordem, e o que você ia colocar em ordem? Eu sei que talvez a gente corresse hoje para passar a senha dos acessos das aplicações financeiras, né? Quando a gente tem uma cirurgia de grande importância, não é isso que a gente faz? Chama a esposa, chama os filhos, fala: amor, ó, a senha lá está essa aqui, tá? Ó, a senha do computador é essa, viu? A senha do celular. A gente quer organizar a vida numa outra perspectiva às vezes, e a gente não se importa de ver e de pensar: quem sabe eu nem volto da cirurgia, quem sabe eu parta, quem sabe Deus me chame, quem sabe eu não viva mais. E como é que está a minha vida com Deus? Meu amado irmão, prepare-se para se encontrar com seu Deus querido. É a mesma mensagem do profeta Amós que eu quero deixar para a igreja hoje. Prepare-se para encontrar com seu Deus. Isso pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós. Essa semana eu estive com a nossa irmã Quitéria. Nossa irmã Quitéria, a propósito, para quem não sabe, ela está vivendo talvez os seus últimos momentos de vida. A sua condição de saúde não é boa, né? Ela tem sido muito afetada, muito afligida pela idade e pela doença. Mas como foi gostoso quando eu sentei à beira da cama dela e na parede, assim no canto, tem uma mensagem. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E eu apontei para ela: minha irmã, como é que está o seu coração com respeito a isso daqui? Pastor, eu estou firme e segura para me encontrar com Jesus. Eu estou pronta, eu estou pronta. E nós conversamos, ministrei a ceia, e antes de sair, eu disse: minha irmã, como é que a senhora está? Estou indo embora, já está na hora do seu almoço, preciso ir embora. Pastor, eu estou feliz, porque eu estou pronta para me encontrar com Jesus. Você está pronto, meu irmão, para se encontrar com Jesus? Enquanto nós olhamos aqui para a mensagem de Amós, com ele nós podemos fazer uma importante reflexão sobre a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa jornada nesta vida. O que Amós havia anunciado para o povo de Israel e para Judá foi o seguinte: queridos, vocês se esqueceram da aliança com Deus. E eu quero dizer aqui para os irmãos que nós não podemos nos esquecer da aliança nossa com Deus, da aliança de Deus conosco. Israel se esqueceu, Judá se esqueceu. Quando eu pego a Bíblia e vou conhecer e saber um pouco mais sobre a aliança de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, eu vou ali observar que antes da nova geração de israelitas entrar na terra prometida,
Moisés se reuniu com o povo e relembrou-lhes sobre a aliança com Deus feita com Abraão e disse a eles como eles deveriam viver na terra prometida. Não adorar outros deuses, não aceitar os outros deuses, não servir a outros deuses, mas servir e amar e honrar somente a Deus, o Deus que fez proezas em suas vidas, que realizou grandes obras. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você pode ler depois esses 2 capítulos do livro de Deuteronômio. Mas como se não bastasse isso, quando Josué assume a liderança, e lá no livro de Josué, capítulo 8, versículo 30 a 35, Josué volta a conversar com aquele povo e relembra-lhes da renovação da aliança que Moisés acabara de fazer alguns anos antes, algum tempo antes. E agora eles entrando na terra prometida, Josué faz-os lembrarem-se de que eles têm uma aliança a honrarem. O tempo passa e a história de Israel e de Judá está lá para a gente conhecer. E agora, nos dias de Amós, nós vamos descobrir que eles não guardaram aliança em todo o tempo. A nossa aliança é a mesma de Abraão. A nossa aliança, a aliança de Deus conosco é a mesma que Moisés foi ali recapitular com eles, renovar. É a mesma aliança que Josué trouxe à memória deles. E mais do que isso, Deus cumpriu as suas promessas. E agora nós temos Jesus Cristo, o enviado de Deus, que finaliza o propósito, que finaliza o projeto de Deus de alcançar a humanidade. Não só o Israel dos israelitas, mas o Israel espiritual de Deus por toda parte, o qual eu e você, nós fazemos parte. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós podemos ler: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus falou lá através deles, agora Deus fala conosco através de Cristo. E o que disse Jesus Cristo? Hoje precisamos crer em Jesus, seguir os seus passos, aceitá-lo firmemente como nosso Salvador, certos de que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a aliança final, é uma aliança baseada na integridade, que nós precisamos honrar e suportar com toda a sinceridade, com toda a verdade do nosso ser, a ponto de estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. A maior parte das pessoas com quem eu converso tem medo de morrer. Tem medo do sofrimento da doença. Tem medo de enfrentar realidades. E eu tenho descoberto, Gustavo, você que está para assumir o ministério em breve, que uma das tarefas mais difíceis do pastor é acalmar um coração amedrontado e inseguro acerca da sua morte. E às vezes eu fico pensando, essa dificuldade existe, porque a pessoa talvez não esteja preparada para se encontrar com o seu Deus. Meus amados, como é importante isto. Quem nega a Cristo será negado pelo Pai no dia final. O mesmo livro de Hebreus, que nós lemos aqui falando a respeito de como Deus tem se revelado e mantido a sua aliança com o povo. O mesmo livro de Hebreus vem nos dizer: o Senhor julgará o seu povo, porque Deus cumpre o que diz. Deus julgará o seu povo. A mensagem do profeta Amós não é para gente incrédula, não é para gente estranha. A mensagem do profeta Amós é para Judá e para Israel. A mensagem do profeta Amós é para mim, é para você, é para a nossa igreja nos nossos dias.
para a tempo nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus, para estarmos com o Senhor. E como é que nós fazemos isto? Confessando a nossa humanidade, a nossa pequenez, declarando a nossa dependência de Deus, professando a nossa fé em Jesus, guardando e andando no Evangelho de Jesus, prosseguindo na nossa caminhada com piedade cristã, com vida cristã, com oração, com santo temor de Deus, com reverência, com adoração, com consagração de vida, entendendo o que é uma vida cristã, que não é apenas uma vida religiosa, mas é uma vida santa, digna na presença de Deus. É uma vida de contemplação da graça, da dependência do Senhor. É abrir mão das coisas pecaminosas, é converter-se completamente a Deus, é entregar a vida aos cuidados do Senhor, é amar a Deus com todo o coração, é servir a Deus. Há muitas formas de sermos afligidos e atingidos, tornando-nos despreparados para o nosso encontro com o Senhor. Há muitas. O mundo que jaz no maligno oferece grandes possibilidades, mas o Senhor chama o seu povo para pôr a casa em ordem. Prepare-se, prepare-se. E começa aqui, da aliança com a aliança de Deus conosco. Ele prometeu ser o nosso Deus, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Creia nisso. E viva firme nas promessas do Senhor. Esteja pronto, porque o Senhor voltará. Ou antes dele voltar, Ele poderá nos chamar. A morte que foi anunciada chegou para eles. E muitos morreram. Talvez alguns de nós morram, em algum momento, e talvez seja breve. Que os nossos corações, que todos nós estejamos preparados, não na nossa meritocracia, não nos nossos méritos, mas preparados na nossa dependência de Deus, na nossa reverência ao Senhor, no nosso amor ao Senhor, na nossa vida com o Senhor, baseado na aliança de Deus conosco. A outra ênfase que eu vejo no texto é quando, além de Amós conclamar o povo para que deixem de serem cegos espirituais, que voltem-se para o Senhor, que santifiquem-se, que se convertam completamente ao Senhor. Eu vejo que Amós, como que se fosse até um certo grau de tristeza, ele vê que o povo de Israel e de Judá estava menosprezando o chamado do Senhor. Por isso, não podemos menosprezar os chamados ou os chamados de Deus. Israel menosprezou o chamado para ser bênção. Israel menosprezou a ordem para ser usado ou para serem bênçãos entre as nações. Israel e Judá deixou de andar retamente na presença de Deus e menosprezaram todas ou quase todas as pregações dos profetas. Deixaram de lado. Sabe, queridos, o que é mais triste de verificarmos no livro do profeta Amós é que na iminência da morte deles, eles deram de ombro. O profeta disse: vocês morrerão. Preparem-se para se encontrarem com Deus. Eu estou aqui dizendo, irmão, corra, prepare-se. Lá Amós disse: corram, preparem-se. Eles não fizeram. Menosprezaram. Deixaram de lado.
Os vários julgamentos que o Senhor enviou à terra foram chamados de despertamento, que os líderes e o povo menosprezaram. Em Amós 4, Deus lhes disse 5 vezes: não vos convertestes a mim. Você pode conferir isso lá em Amós 4, 6 a 11. Convertam-se a mim. 5 vezes. E as 5 vezes foram rejeitadas. Os 5 chamados foram rejeitados. Eles não deram ouvidos. Entregaram o coração aos ídolos pagãos. Deram as costas ao Senhor. Então Amós faz um último apelo. Apregoou-lhes que buscassem a Deus para eles viverem. Busquem a Deus para vocês escaparem. Vocês não querem escapar? Busquem a Deus. Amós 5, 4, 6 e 14. Sabe o que eles fizeram? Nem tomaram conhecimento. O tempo passou e todos morreram. O tempo passou e todos morreram. O tempo tem passado para nós, não? O tempo tem passado para nós. Eu me lembro de alguns aqui jovens, novos, nem rugas tinham. Eu era cabeludo. O tempo passou. O tempo está passando. Meus amados, nós estamos atendendo aos chamados de Deus, nesse tempo que está passando. Hoje, nós temos predisposição a atendermos ao chamado de Deus de hoje. É esse o conjunto da mensagem do profeta Amós que caracteriza esta expressão: prepara-te para encontrares com teu Deus. Não desprezem a aliança, honrem a aliança. Não desprezem os chamados, atenda aos chamados, porque o tempo está próximo. Em vez de ficarmos tristes e preocupados com a morte, com esta ênfase negativa do profeta Amós, nós devíamos nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, Deus está dando a oportunidade para nos prepararmos. E esta oportunidade, meus queridos, é como se fosse um ato disciplinar de Deus para conosco. Porque tudo que o Senhor queria era disciplinar Israel e Judá. E hoje Deus quer disciplinar o seu povo, para que o seu povo esteja preparado. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3 a 11, nós descobrimos isto. Eu gostaria que alguém fizesse a leitura para mim desse texto. Pode colocar na projeção, Hebreus 12, 3 a 11. Olhe bem, e eu quero que alguém leia em voz audível e os demais acompanhem a leitura. Quem pode fazer essa leitura?
aqui, meus amados, nós entendemos o que a Bíblia quer dizer, o que Amós quis dizer. A disciplina do Senhor é proveitosa. Por isso a palavra profética, a palavra baseada aqui em Amós, deve ser encarada por nós como uma grande oportunidade. Não dê de ombro, não vire as costas, não ache isso piegas. Abra o coração e veja o que o Senhor pede. E Ele pede: prepara-te para te encontrares comigo. Prepara-te. Eu quero terminar esta mensagem lembrando de um texto bíblico muito famoso que diz: o salário do pecado é a morte. Meus amados, a morte relacionada ao pecado é coisa séria. Não é brinquedo. Israel não levou a morte a sério, porque não se arrependeram, não mudaram de atitude, não deixaram o pecado, não voltaram os seus corações para o Senhor, continuaram rejeitando a aliança, continuaram seguindo os ídolos, continuaram amando o mundo e as coisas no mundo. Por isso, a mensagem de hoje é para não nos esquecermos. Para o pecador impenitente, a morte é o último julgamento que Deus envia. E ela inclui os seus filhos. Ela inclui Israel. E inclui o Israel espiritual. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse, não digo que rogue, toda justiça é pecado, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui está uma importante mensagem que nós, como crentes, precisamos considerar. A morte para alguns é condenação eterna. A morte para outros será vida eterna com Deus. O que importa é que hoje nós estejamos preparados. É isto que vale. Eu quero te convidar nesse momento para que você possa considerar e ponderar. Você, como cristão professo, que vive em comunhão com Deus, firme-se nas promessas, firme-se na aliança eterna. Você que talvez não esteja com sua vida em dia, ponha sua vida em dia para se encontrar com Deus. Vamos curvar nossas frontes, vamos orar. Cabeça baixa, eu quero citar Hebreus 9, 27, que diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.